Graça e paz, querido. Boa noite. Levante seu lugar e dê um abraço no seu irmão. Diga assim: eu sou um com você. Vamos fazer uma bagunça aqui, que sai do seu lugar. Dê um abraço no seu irmão, diga: eu sou um com você. Abraça aí, os irmãos estão do lado, diga: sou um com você, cara. Eu não te conheço, mas sou um com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aonde Jesus passa, o extraordinário acontece. Aonde Jesus passou, o extraordinário aconteceu. Jesus pôde fazer poucos milagres, somente no lugar onde ele não foi honrado. Aonde ele não foi honrado, ele não pôde fazer milagres. Mas aonde Jesus é adorado, é exaltado, é amado, ele faz o extraordinário. Você crê nisso, querido? Quem entrou aqui com algum tipo de dor, levante sua mão. Alguém com algum tipo de dor entrou aqui? Levante sua mão, querido. Você vai ser curado hoje. Alguém mais? Você entrou aqui com uma aflição no seu coração. Levante sua mão. Deus vai tirar essa aflição hoje. Continue com sua mão levantada, querido. O Deus que nós servimos é o Deus do extraordinário. O Deus que curou ontem, cura hoje e curará eternamente até a sua volta. E eu ordeno agora, essa aflição vai embora da sua vida em nome de Jesus. Essa dor, ela não tem poder sobre o teu físico, ela tem que ir embora agora. E eu ordeno o espírito de dor, deixa essa pessoa agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro por terra agora amarrado todo inimigo, Senhor. Eu declaro por terra agora tudo aquilo que tenta contra nossas vidas. Eu declaro por terra agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nessa noite quer roubar nossa mente, Deus, para nós não recebermos aquilo que vem no teu coração, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Nós somos livres, querido. E a palavra do Senhor declara que nós, pelo sangue de Jesus, temos acesso ao novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, não é um caminho de morte, é um caminho de vida. É um caminho, querido, que mesmo você esteja passando por pressões, é um caminho de alegria. Porque Jesus nunca nos enganou. As pedras estariam no caminho, os espinhos estariam no caminho. Ele diz que o caminho é estreito e a porta também é apertada. O caminho é apertado e a porta é estreita. Mas Ele estaria conosco nesse caminho e passando por essa porta. Quando você passa pela porta, depois tem um caminho. A porta é estreita e o caminho é apertado. Quando eu e você aceitamos o Senhor, nós passamos pela porta. E agora Ele vai segurar nossas mãos para nós passarmos pelo caminho, ser conduzidos pelo caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, eu amo o Evangelho. Eu amo as coisas do reino de Deus. Sabe que eu tenho experimentado de coisas muito boas da parte de Deus, mesmo em meio das aflições, porque Jesus nunca nos enganou. No mundo vocês terão aflições, mas Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus falou que Ele venceu, querido, certamente Ele está dizendo: se eu venci, vocês também vão vencer. Você crê nisso? Eu estou assim muito feliz, querido. Essa semana eu estou desde sexta-feira aqui, desde sexta, do mergulhando da sexta passada, culto do sábado, culto do domingo, culto segunda, culto terça, culto quarta, culto quinta, culto sexta, mergulhando ontem aqui, e hoje eu estou aqui de novo, irmão. Fui em várias igrejas nessa cidade na semana do avivamento, e o que eu tenho visto, e eu sou grato a Deus por isso, porque eu tive o privilégio de estar conhecendo pastores jovens de todas as igrejas, a maioria das igrejas mais, vamos dizer assim, top, referências dessa cidade. E um pretinho como eu estava no meio dessa galera. E o que eu tenho ouvido desses pastores é que as mesmas palavras que nós estamos ouvindo aqui estão sendo pregadas nessa cidade, querido. Porque o corpo de Cristo não é denominado, não é uma placa da igreja. O corpo de Cristo, que no Espírito nós somos um, todos somos um no Espírito com Ele. E ontem eu estava com o pastor Michel Piragini da PIB, ele ministrou aqui na Batista. E ele falando também de grupos de adoração e grupos no meio dos jovens em toda essa nação que estão buscando a face de Deus uma vez pela semana. Vários nomes. Mas o que nós temos visto nesses dias, que Deus está alinhando a sua igreja para o grande avivamento que está chegando. E eu ouso dizer, como esses vários pastores, juntamente que nós estamos conversando, eu ouso dizer para você: escute, o avivamento começará na cidade de Curitiba. O maior avivamento que essa nação já teve começará aqui, querido.
Escute o que eu estou falando. E você não pode perder aquilo que Deus está fazendo. Nunca se ouve na história presbiterianos, batistas, comunidades se reunir, pastores de jovens, e pregar em várias denominações. Um pastor de uma comunidade pregando uma batista. Um pastor batista pregando numa presbiteriana. Foi isso que eu vi, foi isso que nós vimos. Porque nós estamos buscando não uma placa de igreja, mas o reino de Deus. E sabe aquilo que me alegra? Ver pastores chorando juntos. Nós estamos unidos, juntos, para trazer o avivamento nessa terra, querido. E ontem o Michel falou, cara, eu quero viver o avivamento, e eu vou viver o avivamento na minha vida e na minha igreja. E todos nós concordamos, vamos viver nessa cidade, mano. O avivamento vai ser nessa cidade. Onde tinham 600 jovens aqui na PIB do Bacaxiri. Eu fui na primeira quadrangular, tinha 700 jovens, no Alberto Faloni, na segunda, terça-feira. Porque nós temos visto, querido, que Deus está começando a alinhar o coração dos jovens e adolescentes, porque nós somos o futuro da igreja. Esses pastores que eu estou me encontrando, que são os futuros pastores sêniores das suas igrejas. Daqui 10, 15 anos. E olha o que Deus está fazendo hoje. Então eu estou muito feliz, querido, pelo que nós temos visto. Sabe, eu pude estar com eles ali, junto com o Farley, com essa galera toda. E ver que nós estamos vivendo aqui, a unidade, o Somos Um, já está saindo daqui para fora. Porque eu estou vendo essas pessoas cantar a mesma bandeira, nós estamos juntos, nós somos um. Fui na quadrangular, a mesma música que nós cantamos aqui, eles estavam cantando lá, somos um. Somos um. Vamos trazer o avivamento para essa cidade. E Deus conta com você, querido. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus conta com você. Ontem nós tivemos aqui 70 pessoas no Mergulhando, irmão. Que tempo precioso nós estamos vivendo aqui na sexta-feira. Que coisa poderosa Deus está fazendo aqui no Mergulhando, querido. Sabe, querido, sexta-feira passada tinha 80 pessoas. Queridos, isso é avivamento. Numa sexta-feira, irmão. Nós temos que perceber que Deus está mexendo com o nosso interior. Porque nós somos a resposta para as pessoas lá fora. As pessoas estão procurando uma resposta. E eu e você somos essa resposta. Estava conversando com o pastor Oca da Vida Plena, São José dos Pinhais. Ele contando para mim, André, sabe o que está acontecendo na minha igreja? Os jovens estão batendo de porta em porta, perguntando, tem algum enfermo aí que nós podemos orar? E as pessoas estão abrindo as casas e estão sendo curadas pelos jovens daquela igreja. Por quê? Deus está preparando a sua igreja. Deus está, querido, movendo o nosso coração para algo maior que está vindo. E nós não podemos perder esse momento, querido. Nós não podemos perder esse momento onde Deus está alinhando o meu e o seu coração para um propósito maior. Que é estabelecer o governo dele antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sou grato a Deus, querido, por estar participando desse momento histórico nessa nação. Porque o que está acontecendo em Curitiba já está sendo falado na nação. A Semana do Avivamento está sendo comentado nos púlpitos da nação, onde pastores e jovens estão se reunindo para trazer um avivamento numa cidade. E é um momento histórico que nós estamos vivendo. E eu, como pastor dessa igreja, querido, não quero que você fique de fora daquilo que cabe a nós nessa cidade. Jesus nos deu essa cidade. Nós fomos plantados aqui não por acaso, querido, mas é um propósito que Deus já tinha no céu, antes de estabelecer qualquer coisa. A comunidade Alcance de Pinhais já é uma igreja de referência e será ainda mais nessa cidade. Mas não é uma igreja feita de pastores. É uma igreja feita onde um corpo em unidade busca fazer a vontade do Pai. Você pode dizer amém? E eu estava buscando em Deus a palavra para ministrar o seu coração, compartilhar contigo. E ontem no Mergulhando, Deus trouxe esse tema da mensagem. E eu quero compartilhar com você que está escrito lá em Mateus 4,17. Eu estava comentando com o Hélito agora há pouco, antes de começar o culto. Eu falei, cara, Deus está me movendo o coração a estudar as histórias e a vida de alguns avivalistas. E como eu amo ver as histórias desses homens que se moveram em Deus extraordinariamente. E eu estava lendo hoje mesmo a história do Smith Wigglesworth. Olha só, que nome difícil. Um homem que não sabia ler.
um homem inculto, iletrado. O primeiro livro que ele aprendeu foi a Bíblia, e ele leu somente a Bíblia durante toda a sua vida. E conta a sua biografia que ele era muito tímido, ele não gostava de falar em público. E a sua mulher era pastora e ministrava nos cultos. E ele falava, não, eu não vou falar porque eu sempre me enrolo e as pessoas não me entendem. Mas o Smith foi batizado com o Espírito Santo. No momento de oração, ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em novas línguas, ainda que a mulher dele não acreditava no batismo do Espírito Santo. Como uma presbiteriana, eles não acreditavam no batismo do Espírito Santo, e o Smith foi batizado no Espírito Santo. E ele falou para ela, esse domingo quem prega sou eu. E ela falou, uau! E aquele homem fez uma pregação que marcou aquela igreja, e a mulher gritava da cadeira, esse não é o meu marido. Aonde está o meu marido? E a partir de então o ministério desse homem, querido, marcou e tem marcado as gerações. A esposa dele, depois de 6 anos de ministério, que o ministério dele começou a ser ativado por Deus, faleceu. E ele estava num culto ministrando, ele voltou para casa, foi até o seu quarto, a sua esposa estava morta na cama. Ele deu uma ordem, repreendeu o espírito de morte, ela ressuscitou de novo. E ela fala assim, a biografia conta, ela diz assim, por que você me trouxe de volta? Eu não quero mais ficar aqui. Então eles tiveram um tempo de conversa e ela morreu de novo. Ele citou 13 pessoas comprovadamente pela medicina que estavam mortas. Ele citou 13 e 21 no seu ministério. E eu estava conversando com o Espírito Santo depois dele e falei, Deus, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero cumprir o meu chamado, e eu quero o mesmo Espírito que está sobre esse cara, eu quero para mim. E o Espírito Santo falou, André, você está disposto a negar sua vida como ele negou? Porque o Espírito é o mesmo. Mas sabe que quando eu e você temos um encargo da parte de Deus, vai ser necessário muitas renúncias em nossas vidas para que os propósitos se cumpram. Certa vez ele estava num culto onde uma mulher paraplégica chegou numa cadeira de roda. E ele começou a expulsar aquele espírito que estava ali, e a mulher estava descrente, não acreditava que ia ser curada. Ele foi por trás da mulher e empurrou ela da cadeira. E a mulher saiu meio tropeçando e saiu andando. E foi curada. Porque Deus deu para ele ousadia. Um cara inculto que recebeu o batismo com o Espírito Santo e não foi mais a mesma pessoa. E era um cara improvável. Quantos improváveis nós temos aqui? Conta uma outra história que ele foi num cruzeiro. Mais de 1.500 pessoas no navio. E naquele tempo os cruzeiros, que era algo muito sério que acontecia, as pessoas se embriagavam, tinha questões do sexo ao ar livre, era muito sério, e queriam tirar um sarro da cara dele. E fizeram um convite para ele, vai lá no baile, um lugar onde vai estar, tem aquele baile nos navios, no transatlântico, convidaram ele para lá para tirar sarro dele, vão estar pessoas embriagadas, vão estar festejando, convidaram ele, falou, eu posso ir, mas eu pedi 2 coisas para vocês, se vocês fizerem eu vou. Primeiro que eu posso cantar um cântico. Depois que eu dei uma palavrinha de 5 minutos. Ah, tudo bem. Ele foi e cantou. Todas as pessoas do navio aceitaram Jesus. E houve o maior avivamento da história dentro de um navio. Porque um homem estava cheio do poder de Deus e resolveu cumprir o seu chamado. E por que eu estou contando essa história para você, querido? Eu estou contando essa história para você porque eu estava conversando com o Hélio. Eu falei, cara, eu sinto no meu espírito que nós temos algo da parte de Deus muito poderoso. Nós precisamos corresponder ainda num nível maior com Deus. E se Deus usou essas pessoas, Ele quer nos usar também. Porque esses caras não foram melhores que nós, querido. A palavra do Senhor declara que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E é a mesma palavra que diz que Elias tinha o mesmo sentimento que há em nós. Foi o cara que fugiu para a caverna. Foi o cara que entrou em depressão. Então, o que eu tenho orado, eu queria olhar essas histórias desses homens, John Wesley, esses caras que foram vultos. Eu falo, Deus, onde está o Deus de Elias? Ele permanece o mesmo. Só que ele busca pessoas que correspondam com ele nesses dias. São essas pessoas que vão trazer o avivamento para esses dias. E em Mateus 4,17, onde você abriu, diz assim:
o primeiro sermão de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Repita comigo: daí por diante. O ministério de Jesus, querido, o precursor dele foi João Batista, que já pregava o evangelho do arrependimento. E Jesus, no seu ministério, também começou a pregar o batismo do arrependimento. Daí por diante, ele começa a ministrar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o que Deus ministrou no meu coração nesses dias é que nenhum avivamento que aconteceu na história, na face dessa terra, nenhum começou sem arrependimento. Nenhum avivamento começou na face dessa terra, começou sem pessoas buscando a face de Deus. Não. Todos os avivamentos começaram com pessoas que procuraram estar se encontrando durante a semana, buscando a face de Deus em arrependimento. E o tema que Deus trouxe no meu coração para essa mensagem é: um coração em arrependimento. Porque eu e você precisamos aprender que nós temos que ter uma vida de arrependimento. Não é simplesmente quando você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados e acabou e morreu por aí. Não, irmão. Nós precisamos viver que todos os dias em arrependimento. Porque se eu perguntar para você assim: quantos aqui querem viver um avivamento espiritual? Todos nós. E mesmo que eu não tenha visto ainda que aconteceu um avivamento aqui externo, eu tenho buscado viver um avivamento aqui interno. Porque Deus começa sempre por nós, por dentro, para ir para fora, querido. Mas se eu perguntar para você se você quer viver um avivamento espiritual, todos nós queremos. Mas para que esse avivamento venha acontecer, nós precisamos se arrepender diante de Deus. Porque a palavra de Deus declara que todos nós pecamos. Sabe que todos nós pecamos hoje. Se eu perguntar aqui, quem pecou? Todos nós. Todos nós pecamos hoje. Por isso que o tema dessa mensagem é um coração em arrependimento. Nós precisamos ter, querido, esse nosso coração voltado sempre a Deus em arrependimento. Por quê? Porque Deus espera de mim e de você um coração sempre quebrantado e contrito. Porque é esse coração que agrada a Deus. E enquanto eu estava preparando essa palavra, que a palavra arrependimento é de uma origem grega que significa metavoia. A mesma palavra para nós, metanoia. Conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, temperamentos, caráter trabalhado e evoluído. Então, arrependimento quer dizer renovação do entendimento diário, mudança de atitude, ou seja, atitude contrária, oposta àquela que eu tomei anteriormente. Ato de se afastar-se do pecado, da desobediência, da rebeldia, voltando-se para Deus. Isso é o significado da palavra arrependimento. Todos nós pecamos e devemos nos arrepender diariamente, querido. Quero compartilhar com você não precisa abrir, escute com atenção. 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Quando eu e você pecamos, nós temos que estar com o nosso coração disposto a se arrepender. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica desses pecados.
Se nós dissemos que andamos na luz, querido, quando nós pecamos, nós temos que ser rápidos e nos arrependermos. Isso é ter um coração em arrependimento. É voltar novamente e falar, peraí, errei. Me perdoa, Deus. Não é como Judas, que teve remorso. Porque o remorso não remove, querido, os nossos pecados, as nossas culpas. Ele nos acusa. Somente o arrependimento tem o poder de nos lavar. Assim como Pedro, que negou Jesus, ele se arrependeu e chorou amargamente, em lágrimas, e encontrou um lugar de perdão em Deus. Mas Judas não, entrou em remorso e foi se enforcar. E nós precisamos entender isso, querido, que nós devemos viver e ter um coração em arrependimento diariamente dos nossos pecados. Se você não ora todas as noites ou todos os dias pedindo perdão pelos seus pecados, querido, você precisa consertar isso, para que o sangue de Jesus te purifique desses pecados. Querido, nós estamos na luz. E essa palavra é muito clara, diz que nele, ele não há trevas nenhuma nele, ele está na luz, ele é a luz. E como, querido, que eu vou andar com a luz se eu estou com pecados ocultos? Que eu não confesso para Deus, muito menos para as pessoas. E eu continuo com essas práticas de pecado, não venço elas, por quê? Porque eu não tenho um coração em arrependimento. Porque quando eu e você temos um coração em arrependimento, nós não vamos viver na prática dos pecados. Nós vamos converter a nossa mente. Sabe, se eu quero agradar a Deus, querido, eu preciso viver uma vida de santidade. Porque Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que Deus espera de nós, irmão? É que nós possamos conhecer Ele como um Pai de amor. Sabe, Deus não está acusando você aqui nessa noite que você é um pecador. Porque nós somos pecadores. Por isso que Deus mandou seu único filho. O que nós precisamos entender é que deve viver uma vida diária de arrependimento, querido, sabe? Até o momento que você está livre dos pecados que tão de perto te assediam. Sabe, eu creio que muitos de nós estão vendo, ontem eu compartilhei no Mergulhando aqui, uma palavra, que todos nós vamos passar por pressões. Todos. Seja pressões por pecados, seja pressões no trabalho, na tua hora de convívio onde você está, seja pressões na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Mas você deve permanecer firme nas pressões, não ceder a elas. Porque eu falei, querido, para Deus extrair de nós o melhor, nós vamos ser pressionados na nossa caminhada cristã. Jesus foi pressionado quando ele estava no jardim de Getsemane. E ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a sua vontade, não faça a minha vontade, mas sim a sua. Estava passando um momento de prensa, querido, um momento onde ele estava sendo pressionado. Mas ele permaneceu firme no propósito. E quando eu e você temos um coração arrependido, nós vamos começar a experimentar, querido, o doce amor de Deus, o doce amor perdoador do Pai. E nós precisamos entender isso, querido, viver essa vida contínua, com o coração arrependido. Devemos confessar os nossos pecados, Tiago 5,15. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Eu amo o discipulado, irmão. Eu amo o discipulado. Jesus separou 12 pessoas e começou a caminhar com elas, discipulando elas diariamente. A palavra do Senhor declara que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar pelos outros para sermos curados. Sabe aquele pecado que você não vence, não consegue vencer ele? Você precisa confessar ele para o teu líder, para o teu pastor. Ó, pastor, não estou vencendo. Um amigo teu de confiança, cara, estou passando por esse momento, esse pecado, não consigo vencer, me ajuda, ora comigo. Você vai ser curado. Porque é a palavra que está dizendo. Nós precisamos confessar os nossos pecados, querido. Não deixar isso dominar o nosso coração, nossa mente. Não, mas eu tenho que fazer. Eu sou crente, cara. Como é que eu vou... O que as pessoas vão pensar de mim se falar isso aqui para o cara? Irmão, tire as máscaras. Nós precisamos tirar as máscaras de religiosidade que nós vivemos muitas vezes. Ah, não, mas eu estou em tal lugar em Deus, eu não preciso mais me arrepender.
Já li a Bíblia 15 vezes. Oro todos os dias. Eu não preciso me arrepender mais dos meus pecados. Queridos, nós precisamos aprender a ter uma vida diária de arrependimento. Precisamos confessar os nossos pecados, querido, diante de Deus, diante dos homens. Por meio do arrependimento podemos ser limpos dos nossos pecados. Você não precisa abrir, mas está escrito em Isaías 1,18. Vinde. Deus está dizendo, vinde, arrazoemos. A palavra arrazoemos significa argumentemos, conversemos, discorramos, discutamos, falemos, raciocinemos. Vinde, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, tecido de lã, de cor vermelha ou manto, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Carmesim significa cor de vermelho forte produzido por um inseto, lá na Mesopotâmia. Eles se tornarão como a lã. Queridos, só existe um tipo de pecado que não é perdoado: o pecado que não é confessado, o pecado que não é abandonado. Esse não pode ser perdoado. Mas Deus está dizendo para mim e para você: olha, vem aqui conversar comigo. Me diga aí os seus pecados. Me conte o que você fez. Qual é a sua história? Diga, conte para mim. Ainda que eles sejam os teus olhos terríveis, eu faço com que eles sejam brancos como a neve. Eu te purifico desses pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmão. Sabe, qual é a diferença de nós para um cara que assassinou uma pessoa se ele se arrependeu? É a sua história. Mas diante de Deus ele é um filho, porque ele se arrependeu. Ele foi limpo dos seus pecados. E ele pode ser usado tanto quanto eu e você. Isso é graça. É o favor imerecido de Deus. E nós precisamos entender isso, querido. É graça, é favor de Deus. Queridos, eu não mereci estar aqui. Está aqui meu sobrinho que me conhece. 22 anos ele me conhece. Sabe quem eu fui. Mas a graça, o favor e a misericórdia de Deus me alcançaram. Não era para mim estar aqui. Mas a graça de Deus, através de uma vida de busca, de arrependimento, de conserto, e recomeço, e conserto, eu estou aqui. E sabe que eu tenho buscado, que mesmo que com meus pecados, falo: Deus, me ajuda a vencer isso. Eu não quero pecar contra o céu, nem contra ti. Me ajuda a vencer a minha alma, os meus sentimentos, os meus queridos. A nossa maior luta é com a nossa mente, que quer nos levar para tantos outros lugares fora da presença de Deus. Os nossos sentimentos são os mais enganosos, irmão. A palavra do Senhor declara que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Mas sabe o que eu tenho aprendido, querido? Que o melhor lugar para estar é na presença de Deus, onde nós recebemos o conserto da parte de Deus, sabe, querido? Nós somos vasos na mão do oleiro. E quem sabe, querido, você está com um pedaço aí que não está consertado nesse vaso ainda. E o oleiro tem o poder de pegar o vaso, jogar no chão, jogar água, amassar o barro e fazer de novo. E isso é lindo. Isso é maravilhoso, querido, saber que nós estamos na mão do Pai. A palavra do Senhor declara: nós somos o barro, tu é o oleiro, e nós obras das suas mãos. E isso é maravilhoso, querido. Por quê? Porque nada que nós fazemos na força do nosso braço vai ter valor para Deus. Porque nós somos vaso, Reginaldo, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. E sabe, quando nós temos um coração arrependido diante de Deus, querido, sabe, Sheila, a glória de Deus vem para encher esse vaso. A glória de Deus vem, querido, para encher esse vaso que somos nós. E esse vaso vai transbordar da presença da glória de Deus. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. De vida para vida, de morte para morte. Sabe, irmão, nós precisamos compreender aquilo que Deus tem para nós nesses dias, realmente, e se quebrantar diante de Deus, irmão, sabe, se humilhar diante de Deus.
Quem sabe você está vivendo uma história paralela àquilo que Deus escreveu a teu respeito. E você precisa consertar isso nessa noite. Porque Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda haviam. Então Ele tem a minha, a sua história nas suas mãos. Mas você precisa parar de viver a tua história e viver a dele. A que Ele escreveu a teu respeito. A palavra do Senhor declara que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então o que eu preciso fazer? É andar nos caminhos do Senhor. Porque sabe, a gente fica procurando, não, eu quero a bênção. Eu quero isso, eu quero aquilo. Querido, anda no caminho abençoado. Os caminhos do Senhor são abençoados. Essa história que Ele escreveu para você é uma história de bênção. É uma história de vida. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa história, do nosso jeito. Ah não, eu vou ser um líder de céu. Não, eu tenho meus negócios. Eu tenho isso, eu tenho minha faculdade, tenho aquilo outro. Falar de Jesus, não. Tem vergonha de falar de Jesus. Uma das frases mais poderosas de Agostinho foi: prega o evangelho, se necessário use palavras. Se a tua vida não pregar, querido, reveja o que cristianismo você está vivendo. Se as pessoas não estão vendo Jesus na sua vida, algo está errado. Porque nós somos luzeiro do mundo, sal da terra. As pessoas têm que ver Cristo em nós, irmão. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe que o Evangelho é poder. É poder de Deus. E nós precisamos viver esses poderes de Deus. Não porque somos melhores, mas porque somos vasos. Somos vasos na mão do oleiro. Deus não faz distinção de pessoas, mas eu tenho aprendido que Deus faz distinção de atitudes. Quando eu busco, eu encontro. Quando eu bato, se abre. Quando eu peço, eu recebo. São atitudes que Deus espera de nós, querido. Sabe, Deus trabalha em cooperação com o homem. Ele nos mandou o Espírito Santo, querido, para nos ajudar. É o ajudador. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo segura de um lado e espera que você segure do outro. Deus não faz nada sozinho, irmão. Ele precisa que você corresponda. Porque Deus não quebra princípios. Ele deu autoridade da terra para o homem. Adão perdeu, mas Jesus reconquistou, entregou para a igreja. Adão entregou a autoridade para Satanás, e Jesus teve que vir como homem e falar: daqui para mim esse negócio é nosso, é meu. É do meu pai, me dá aqui. Ele falou: agora é teu, é da igreja. Toda a autoridade me foi dada, e eu dou para a minha igreja agora. O governo nosso não é autoridade, a autoridade é a igreja. E nós vamos descobrir quando a igreja profetiza sobre a nação, o céu concorda e algo acontece. Nós estamos toda sexta-feira aqui profetizando sobre essa cidade, querido. E vai ter um avivamento nessa cidade. Porque nós estamos proclamando o reino de Deus. Sobre as igrejas dessa cidade, querido. Vão encher de crentes nas igrejas dessa cidade, querido. Porque nós estamos declarando em arrependimento um avivamento da parte de Deus. Quando falamos em arrependimento, qual a pessoa da Bíblia que vem na tua mente? Quem vem na tua mente quando você fala em arrependimento na palavra de Deus? Davi? Davi. É lindo Davi, um cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei um que corresponde comigo aí, ó. Achei um que disse: estou aqui, estou te esperando. Achei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não é a tua, é a minha. Mas espera aí, pastor. Como você pode chamar um adúltero, um assassino, de um homem segundo o coração de Deus? Como?
Abra sua Bíblia comigo em Salmo 32. Por gentileza. Davi buscava ser íntegro com Deus, consigo mesmo e com os outros. O homem íntegro não é aquele que não tem falhas, mas é o que é corajoso o suficiente para admiti-las e mais, lutar contra elas, evitando viver em falsidade, mas sem ceder às suas próprias fraquezas. Salmo 32, a partir do verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeça são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Exultai vocês que têm um coração em arrependimento, porque vocês estão escondidos do Senhor. Quando eu não confessei os meus pecados, Davi está dizendo aqui no momento que ele pecou com Betseba, e Urias foi morto, ele escreveu esse salmo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A sua mão pesava sobre mim. Porque a palavra do Senhor declara que os ímpios estão todos sob juízo. E quando nós não confessamos nossos pecados, querido, a mão do Senhor está sobre nós. Para quê? Para nos julgar? Não. Para nos alertar. Você precisa confessar os seus pecados. Porque somente aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que se arrependia rápido. Quando Natan chega diante dele e fala: ó, deixa eu contar uma historinha aqui. Um homem tinha várias e várias ovelhas, mas um só tinha uma cordeirinha. E aquele rei foi lá e pegou aquela cordeirinha daquele homem. Manda matar esse cara. Esse homem é você. Davi se arrependeu diante de Deus, que em lágrimas, em prantos, e encontrou em Deus o seu refúgio. Encontrou em Deus um perdão, a tal ponto de ser chamado um homem segundo o meu coração, que fará todo o meu propósito. Quais são os efeitos do arrependimento genuíno? Todo arrependimento genuíno tem um efeito. Trazem efeitos para as nossas vidas. Sabe o que eu tenho mais orado nesses dias? Falo: Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou pecador, sou falho. Mas eu falo: Deus, aonde quer que eu esteja, que a sua glória se manifeste através da minha vida. Sabe, eu falo: Deus, se for para mim não ser um pastor, onde sua glória se manifeste, eu não quero ser um pastor. Porque não tem sentido. Sabe, eu tenho orado, falado com a Maria, falado: amor, eu quero ministrar a palavra, e eu sei que esse é meu encargo nesse tempo, Deus me chamou para isso. Mas eu quero ministrar a palavra de Deus com vida, querido. Porque tenho visto muitos púlpitos para essa nação, onde a morte está sendo pregada através da palavra de vida. Eu falo: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero pregar o evangelho de poder, o evangelho de vida.
O evangelho de arrependimento, o evangelho de amor, o evangelho de graça, o evangelho de favor, com a presença do Senhor. E sabe, todas as vezes que eu e você se arrependemos, que nós vamos receber, querido, vai ter efeitos genuínos na nossa vida, através de um arrependimento genuíno. Você não precisa abrir, mas está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São 4 princípios aqui que nós temos que, na nossa caminhada cristã, viver, querido. Primeiro, se humilhar diante de Deus, orar, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. Aí, querido, você vai viver o avivamento na tua vida. Você vai ter prazer, irmão, de estar na presença de Deus, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Você vai ter prazer de caminhar com Jesus. Porque o evangelho, querido, o evangelho verdadeiro e genuíno é prazeroso. Não é peso, não é fardo, irmão. É prazeroso. Ainda que com lutas, ainda que com situações no meio da caminhada. Mas que é prazeroso, querido. Servir a Cristo é maravilhoso. Cumprir o chamado, sabe, querido? Eu fico, às vezes, eu viajo muito, irmão. Eu viajo na maionese de vez em quando. E eu fico imaginando que quando Jesus voltar, sabe, eu quero ouvir dele, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe, não sei se você já ouviu falar num grande evangelista chamado F.F. Bosworth. Ele escreveu um livro que se chama O Cristo que Cura. Esse cara moveu nos dons de cura algo extraordinário. Procura a história dele, F.F. Bosworth. Aos 75 anos de idade ele fazia as cruzadas evangelísticas pela África. Ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, querido. 1 milhão de almas para Jesus esse cara ganhou. E no dia da sua morte, a sua esposa entrou no quarto, ele estava com 86 anos, deitado na cama. E ele começou, em plenas faculdades, sem enfermidade, sem nada, deitado na sua cama, da velhice mesmo. E ele começou a dizer: irmão Smith, que bom te ver. Irmã Ana, que bom te encontrar aqui. E a mulher dele se espantou com aquilo. Falou, ele deve estar tendo alguma alucinação, alguma coisa. E ele começou a discorrer o nome de pessoas que ele já tinham morrido há 10, 15, 20 anos. Então a mulher dele caiu em si. Ele está partindo para a glória. E disse que de repente ele estava deitado no seu leito, ele se colocou sentado e disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Caiu para trás e morreu. Queridos, eu quero viver isso para a minha vida, não porque eu sou melhor, mas eu quero cumprir o chamado que Deus determinou nesses dias para a minha vida. Eu nasci nesse tempo, eu nasci agora para cumprir o chamado. E eu cumprirei o meu chamado, querido. Eu tenho falado para Deus: Deus, a minha vida foi consagrada a Ti quando eu dei a minha vida para Ti. E se for necessário abandonar tudo por Ti, eu vou abandonar tudo por Ti, Senhor. Porque eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Eu quero ouvir dele que naquele dia, naquele grande dia, Regi, onde vamos estar sentados nas bodas do Cordeiro, Ele vai nos servir. Ele vai nos servir, querido, na festa dele, Ele vai nos servir. Como eu não vou servir esse rei, esse Deus aqui? Como que eu posso negar, querido, um chamado desse? Dizer, não, não é para mim. Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas que eu choro, irmão. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais nada, não vai ter tristeza. Vai ser alegria, celebração todos os dias, Regi. É festa. Sabe, querido, você precisa entender uma coisa. A festa no céu por todo pecador que se arrepende. Então deixa eu contar um segredo para você. Todas as vezes que eu e você pecamos e se arrependemos, a festa no céu. Porque Deus celebra quando seus filhos se arrependem dos seus pecados. O céu celebra.
Esse é o evangelho de vida, irmão. É bom ser cristão. As pessoas estão olhando lá fora, crente igual isso aí, eu não quero ser. Cristão, nome sujo, devendo para Ciclano, para Beltrano, para não sei quem, e não. Mas é lamentável o tipo de evangelho que nós estamos vendo nesses dias, querido. Mas Deus está alinhando a sua igreja por quê, querido? Existe um remanescente que permanece fiel. Sempre existe um remanescente que permanece fiel. Que não se dobra ao Baal, querido. Que não se dobra às coisas desse mundo, aos prazeres transitórios dessa terra. Sabe, querido, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, poxa Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem para mim nesses dias? Para que eu possa realmente corresponder com o Senhor. Olhar para a nossa vida cristã, querido, sabe, esse ano vai fazer 10 anos que eu me converti. E para a glória de Deus, eu olho para trás e falo, Deus, eu estou bem melhor do que ontem. Um cara que chegava bêbado em casa e que a esposa tinha que tirar do carro. Um cara que chegava em casa que a filha se escondia de medo, de tão, querido, brabo e nervoso que eu era. Sabe, que eu tenho que dar glória a Deus. Jesus transformou minha vida, cara. E o que eu posso fazer para Ele é entregar minha vida e falar, Deus, usa-me. Usa-me. Usa-me para o louvor da sua glória. Sabe, essa pomba que está aqui é profético, querido. Tem uma pombinha aqui, quando eu estava aqui no momento do louvor, eu olhei para ela. E Deus, o Espírito Santo falou assim, isso é algo profético nessa noite. É no poder da pomba que você fará proezas. É na presença do Espírito Santo de Deus que você vai fazer proezas, irmão. É na presença do Espírito Santo de Deus onde você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, mas em mim vocês farão proezas. Sabe, querido, aquele mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo homem que negou Jesus e depois voltou para a sua vida de pesca, para os seus negócios, foi o mesmo homem que Jesus falou, avisa a Pedro que eu vou encontrar com ele naquele lugar que eu disse que eu encontraria. E aquele mesmo homem entendeu o que era arrependimento. E quando Pedro se levantou, você não precisa abrir, está escrito lá em Atos 2, de 37 a 38. Quando esse mesmo homem entendeu sobre o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele diz assim, ouvindo ele estas coisas, compungiram-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquela noite, aonde teve um arrependimento genuíno, 3.000 almas se converteram. O avivamento chegou. E é isso que Deus espera de nós, querido. Um arrependimento genuíno. Porque somente quem é curado pode curar. Somente quem se arrepende pode levar outros ao arrependimento. Somente quem está cheio de Deus pode encher outros de Deus. A palavra é pura se eu for puro. A palavra é santa se eu for santo. Nós precisamos entender isso, querido. A palavra é vida se eu andar em vida. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Essa palavra vai ser vida quando eu e você trouxermos vida para as pessoas através da palavra. Mas se eu só estou murmurando, reclamando, que vida que as pessoas vão achar em mim? Que pureza as pessoas vão achar na vida de Jesus se eles não olharem para mim e ver pureza em mim? Porque Cristo agora habita em mim. Nós precisamos viver, querido, o Evangelho genuíno. O Evangelho da palavra. Quem sabe você está aqui nessa noite e precisa se converter de novo. Meu Deus, eu estava vivendo, eu preciso me converter de novo. Não é cristianismo que eu estou vivendo. Eu estou fazendo só meus planos. Estou vivendo só os meus sonhos. Eu estou fazendo do meu jeito, com a força do meu braço. O
O evangelho é genuíno, querido. É um evangelho de mudança de vida. É um evangelho de mudança de atitude. É um evangelho de arrependimento. É um evangelho de lágrimas. Se faz muito tempo que os seus olhos não estão umedecidos, está na hora de você rever que evangelho você está vivendo. Se faz muito tempo que você não chora na presença de Deus, está na hora de você rever o evangelho que você está vivendo. Se o teu coração não queima mais como o seu primeiro amor que você viveu há anos atrás, você precisa falar, peraí, Deus, meu coração tem que queimar até a volta de Cristo. O primeiro amor tem que estar em mim até a volta de Cristo. E é uma das orações que eu mais faço na minha vida, falar, Deus, eu não quero ser injusto com o Senhor. Eu quero viver o primeiro amor todos os dias. Eu fico a semana esperando o culto de sábado, eu fico esperando o Tadel, eu fico esperando, mergulhando, cara. Porque eu sei que cada vez que eu tenho um encontro com Deus, Deus muda algo em mim e coloca algo dele. E aquelas buzinadas no trânsito não tem mais, irmão, porque nem buzina no carro não tem mais. Deus está mudando a minha vida e mudando as nossas vidas. Querido, o evangelho é algo maravilhoso, irmão. Você precisa se alegrar com Deus. Para de dar atenção para a tua mente que ela te engana. Fala tristeza, sai daqui em nome de Jesus. Amargura, rancor, falta de perdão, sai da minha vida. Você recebe essa palavra? Se coloca de pé. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus, o papai, quer usar a sua vida. Sabe, irmão, eu quero muito encontrar com você no céu. Eu tenho certeza que eu vou para lá. Como você sabe, pastor? Eu vou usar as mesmas palavras do meu pastor Luciano Subirá. Eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Sabe o que acontece, irmão? E é uma grande verdade. Deixa eu te contar um segredo para você. A partir do momento que você aceitou Jesus, querido, o céu já começou para você. A eternidade está diante de você todos os dias. Nós já estamos no céu, cara. Por isso nós temos que entender que a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Porque agora, querido, se abriu um portal através da minha e da sua vida, Simone. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, agora nós somos, portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Você pode oferecer para as pessoas lá fora algo que você já recebeu, a eternidade. Porque agora você e eu somos o portal eterno. Mas para você viver aqui nessa vida que Deus tem para você, você vai precisar entrar nesse lugar de arrependimento diário. Um coração em arrependimento. Confessar seu pecado. Abandonar esse pecado. Falar, Deus, olha, eu estou olhando minhas vestes espirituais e olha, tem uma sujeira aqui. E eu me coloco diante de ti e peço, Senhor, me limpa. Limpa as minhas vestes. A minha esposa está compartilhando algo que vem no coração dela, que vai chegar em lugares na sua caminhada cristã, e isso aconteceu comigo e com ela. Que até as coisas listas, Deus vai te pedir. Se prepare, irmão. Vai chegar em lugares na tua caminhada cristã, para que você cumprir o seu chamado, até as coisas lícitas, Deus vai te pedir. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quantos estão dispostos a andar em arrependimento e viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Dobrar os seus joelhos, nós vamos ter um tempo de arrependimento diante de Deus.
Quero chamar a equipe de louvor, por favor, me ajudem. Você vai receber nessa noite um batismo de arrependimento, querido. Um batismo de arrependimento você vai receber nessa noite. Eu creio, querido, na palavra e no poder de Deus. Eu creio no mover de Deus sobre nós. Se alguém puder apagar aquelas luzes para mim, por gentileza, está aqui só na frente. Quando João Batista viu Jesus, e os seus discípulos falaram, aquele lá está operando mais, batizando mais pessoas que você. João Batista falou, vocês não estão entendendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O meu propósito eu cumpri, eu estou indo. Para que você entre nesse lugar de cumprir o seu propósito, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Porque somente Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Somente Ele nos purifica dos pecados, querido.